Tudo bom, pessoal? Vamos orar? Querido bondoso Deus, queremos ouvir tua voz. Estamos aqui com Caminhar Cristo, que Deus possa abençoar você e mim. Vamos lá. Mudança de rumo. Como pode alguém considerar-se justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? Somente por meio de Cristo podemos ter harmonia com Deus e com a sua santidade. Mas como chegar a Cristo? Muitos fazem a mesma pergunta que outros fizeram no dia do Pentecoste, quando, convencidos do pecado, exclamam: que faremos? A primeira palavra da resposta dada por Pedro foi: arrependei-vos. Atos 2, 37 e 38. E em outra ocasião, logo depois, ele disse: arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3, 19. O arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Olha só, o arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Estou citando outro texto aqui, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, nós temos que confessar os pecados para Jesus e pedir poder para Ele para abandoná-los. Deus não quer apenas perdoar os nossos pecados, nós devemos fazer as mesmas coisas sempre. Não. Ele quer nos dar poder para ficar liberto daquele mal e sermos a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Você tem necessidade disso? Você sente? Eu preciso. O arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e afastamento dele. Não abandonemos o pecado enquanto não reconhecemos o quanto ele é perigoso. Não abandonemos o pecado enquanto não reconhecemos o quanto ele é perigoso. Enquanto não nos afastarmos realmente do pecado, não haverá mudança real na nossa vida. Enquanto nós nos afastarmos do pecado, não vai ter uma mudança real. Muitas pessoas não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento, lamentam seus pecados e até procuram fazer alguma mudança na sua forma de ver por meio de seus erros, que causam maiores sofrimentos. Mas isso não é arrependimento no sentido bíblico. Essas pessoas querem evitar o sofrimento, mas não o pecado em si. Esse foi o tipo de tristeza de Esaú quando viu o direito de primogenitura estar perdido para sempre. Balaão, aterrorizado pelo anjo que bloqueava seu caminho com a espada na mão, chegou a reconhecer sua culpa com medo de morrer, mas não teve arrependimento genuíno. Nem manifestou mudança de propósito ou vontade de abandonar o pecado. Judas Iscariote, depois de trair seu Senhor, exclamou: pequei traindo sangue inocente. Mateus 27, 4. A confissão brotou de uma mente culpada por um terrível senso de condenação e pelo temor do julgamento que o aguardava. As consequências o enchiam de pavor, mas não havia uma tristeza profunda, nem um coração quebrantado por haver traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo Israel. O faraó, quando sofreu os juízos de Deus, reconheceu seu pecado apenas para se livrar de maiores castigos, mas voltou a desafiar o céu assim que as pragas foram suspensas. Todas essas lamentaram os resultados do pecado, mas não se entristeceram. Não se entristeceram pelo pecado em si. Quando o coração permite que o Espírito de Deus influencie, a consequência é despertada e o pecado começa a discernir a profundidade e santidade da lei de Deus, que é o alicerce do governo no céu e na terra. A luz que vinda ao mundo ilumina o homem. 1 João 1, versículo 9. Chega também aos segredos do coração e as coisas que estão escondidas são reveladas. O senso de culpa se apodera da mente e do coração dessa pessoa. Ela passa a sentir justiça de Jeová. Experimenta o sentimento de horror em sua própria culpa e impureza diante de Deus, que conhece tudo que vai dentro do coração. Vê o amor de Deus, a beleza de sua santidade, a alegria da pureza e deseja ser purificado e ver restaurada sua comunhão com o céu. A oração de Davi após sua transgressão ilustra a natureza de verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Não houve esforço para minimizar sua culpa. Sua oração não foi inspirada pelo desejo de escapar do julgamento que ameaçava. Davi tomou consciência da grandeza de sua transgressão, percebeu a contaminação de sua mente e passou a sentir aversão pelo pecado. Ele não orou somente pelo perdão, mas para ter o coração purificado
Nós não temos que orar apenas só pelo perdão, mas para ter o coração purificado. Ele passou a desejar a alegria da santidade, a restauração da harmonia, da comunhão com Deus, assim que ele expressou. Ele não orou somente pelo perdão, mas para ter o coração purificado. Ele passou a desejar a alegria da santidade, a restauração da harmonia e da comunhão com Deus, assim ele exclamou. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Salmos 32, 1 e 2. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo, ficarei mais limpo que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa deveria ser minha oração, teu clamor cada dia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire de mim teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. Livre dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exulta a tua justiça. Salmo 51, 1 a 14. Um arrependimento como esse é além do nosso alcance e somente podemos obtê-lo em Cristo. Arrependimento assim só podemos ter em Jesus. Nós precisamos disso a cada dia. Eu preciso e muito. Um arrependimento como esse está além do nosso alcance. Somente podemos obtê-lo em Cristo. Aquele que subiu ao céu e concedeu dons aos homens. É precisamente nesse ponto que muitos erram e deixam de reconhecer o auxílio que Cristo quer lhes dar. Eles acham que não podem ir a Cristo sem que primeiro se arrependam, que o arrependimento prepara o caminho para o perdão de seus pecados. É verdade que o arrependimento precede o perdão dos pecados, mas somente o coração quebrantado e contrito sentirá a necessidade de um Salvador. Você está sentindo a necessidade de um Salvador? Eu sinto. Mas será que o pecador deve esperar até que tenha arrependido, até que tenha se arrependido para ir a Jesus? Temos que ir a Jesus assim como estamos, no fundo do poço, na lama, no pecado, na luta. Mas se nós somos como estamos, nós não vamos continuar como estamos. Será que o arrependimento tem que ser um obstáculo entre o pecador e o Salvador? Será que o arrependimento tem que ser um obstáculo entre o pecador e o Salvador? A Bíblia não ensina que o pecado precisa... a Bíblia